tirar dúvida, de repente tem um relatório que o cara recebeu uma nota que ele acha que não devia ser aquela, quer perguntar alguma coisa, mas vai ser basicamente para isso. Tá legal? Tudo bem, gente? Tudo bem, professor, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Então, então é o seguinte, ó. Eu vou dividir a tela aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Estão vendo essa tela aqui? Sim, professor. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui a gente deu no dia 4, semana passada, né? Então, aqui, hoje a gente vai tirar dúvida, rever conteúdo, fazer tudo que tem que fazer. Dia 18 e dia 24 é a prova, dia 2 é sub, e dia 9 é vista de prova, né? Caso alguém faça uma sub, alguma coisa, né? Então, a gente faz uma revisão da prova aqui, né? E aqui, exame. Então, a sub e o exame, matéria do semestre todo, né? Alguma pergunta até aí, gente? Não, prof. A aula hoje é a última, né? Então, a ideia aqui é a seguinte, ó, atividade 2.1. A minha ideia é colocar o gabarito dessa aula aqui, né? A ideia é colocar o gabarito dessa aula lá no material didático, tá? Só que eu não sei quando, mas assim, a hora que der, a ideia é colocar esse gabarito lá, tá? Essa aqui encerrava no dia 29, né? Ou seja, essa já estourou o prazo, né? Se alguém mandar, vai mandar atrasada, né? E aí, a cada dia que passa, a partir dessa data, a nota vai diminuindo. Atividade 2.2 é essa daqui, ó. Estourou o prazo no dia 5. Tá? Então, essa daqui é a 2.2. 2.3 vence amanhã. Então, essa aqui vence amanhã. Depois tem essas duas aqui, ó, 2.4, essa daqui. E tem essa daqui, que é a 2.5. Essas duas vencem no dia 13, ou seja, depois da manhã, e essas duas são individuais. Cada atividade dessa vale 2 pontos. Até aí, alguma pergunta? Bom, então é o seguinte, como a gente só tem 2 aulas, né, de minutos, eu acho que quanto mais tempo a gente ganhar, melhor, né? Então, a 2.1 e a 2.2 já foram. Então, deixa eu só dar uma comentada rápida nessas aulas aqui, nessas atividades aqui. Tá? Essa daqui, cálcio e magnésio. 2.2 eu ainda não corrigi, não mexi na 2.2, então eu não posso falar nada.
aqui, qual foi os principais problemas, que é para vocês saberem, para depois entregar as outras, né? Na pesquisa, teve gente que fez uma pesquisa muito curta, tá? Muito pequena. Então, isso desvaloriza o relatório, tá? Uma falha que eu encontrei na pesquisa é que a maioria, quando faz uma pesquisa bibliográfica... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, prof. Tá. Então, o cara faz uma pesquisa bibliográfica, ele pega, copia e cola. O ideal não seria isso, né? O ideal seria você fazer uma pesquisa, ler, entender e colocar com as suas palavras, tá? Mas como isso não é um TCC, a gente poderia até entender isso. Só que, assim, o legal aqui, para a gente realmente aproveitar a aula, eu cheguei a falar isso para vocês, mas eu acho que muitos não lembraram disso. Quando você copia e cola, o ideal é assim, você tem um parágrafo que você vai copiar de um livro ou de um site, então você coloca entre parênteses, né, entre aspas, desculpa, né, e no final tu coloca entre parênteses, por exemplo, número 1. E aí na bibliografia, aquele número 1 está lá, qual é o site, o dia, a hora que tu pegou. Por que isso? Porque se você faz isso, se você colocar uma afirmação duvidosa na pesquisa, eu vou ter chance de conversar contigo, procurar, de repente, eu que estou errado. Às vezes, não, às vezes é o site que está errado. Mas a gente tem chance de procurar, e aí, se o site estiver errado, o erro não foi teu, o erro foi do site. Tá? Aí, chego para ti e falo assim, olha, tá vendo, tu pegou isso aqui nesse site, a gente procurou nesse livro, nesse, isso não se confirma, então talvez esse site não seja muito confiável. E aí, dali, você já começa a ter uma informação a mais, né? E aí tu começa a aprender a selecionar, né? Então, quando eu cobro isso, é por uma questão de aprendizagem, realmente. Tá legal até aí? Alguma pergunta? Outra coisa, teve gente que me sacaneou, entendeu? E assim, me sacaneou não é com má intenção, não é isso. Esses relatórios eram para ser feitos em grupo, está escrito aqui, ó, em grupo. E o que eu vi, pelo menos que me chamou a atenção, eram relatórios individuais. Então, a pessoa faz um relatório individual, tudo bem, pode ser feito, tá? Só que aí uma outra pessoa faz um outro relatório individual exatamente igual àquele. Exatamente igual, com os mesmos erros. Porra, é evidente, né, que alguém copiou de alguém. Tá? No próximo relatório, que eu ainda não corrigi, se isso acontecer, eu vou dividir a nota dos 2 por 2. Tá? Agora, não precisa chegar nisso, porque o relatório é em grupo. E quando eu vi isso, foi relatório individual. Então, pô, se tem um aluno A, o cara vai pegou emprestado o relatório do aluno B. Aí ele pega, copia, cola e só troca o nome. Porra, por que não põe o nome dos dois, cacete? Se é em grupo, pô, tu pode colocar os nomes dos dois, que é trabalho que eu economizo para corrigir. E é possível, é em grupo. Então, para que isso? Deu para entender o que eu estou falando? Poxa, professor, pega ali, por favor, uma blusa ali dentro. Uma blusinha rosa. Ó, isso aqui tá errado, isso aqui, ó. Você fala a sua live? Não. Muito frio. Você fala a sua live, isso aqui também, tá vendo? É que eu fui fazer outra coisa. Não esquece de fechar essas portas aí, viu? Então, se for um trabalho, fosse um trabalho individual, pô, o cara não sabe fazer, copiou. Pô, mas é um trabalho em grupo, meu. Então, para que isso? Tá? Não pode ver no papel? Gente, tem gente com o microfone ligado. Coloca lá, né? Gente,
Tem gente com o microfone ligado. Se for para ligar para falar comigo... Lembrou. Dados obtidos sem grande problema, aqui, na conclusão. Tá? Cálculo. Qual era o problema que eu encontrei aqui nesses dois itens de cálculo? O sujeito coloca a fórmula substituída, e aí coloca o resultado, mas não põe unidade. Pô, eu tenho que descontar a nota, né? Não dá para não ter unidade, né? Aqui, qual a função da solução tampão? Bom, se é uma questão em prova, você fala, olha, o tampão serve para estabilizar o pH em 10. Pô, perfeito, tá? Agora, pô, isso aqui é um relatório, né? Então, pô, você poderia colocar, né, olha, a solução tampão, uma solução que estabiliza o pH, existe tampão para tudo que é pH, mas no nosso caso a gente estava em pH 10, então foi feita uma solução tampão em pH 10. Pronto, pô. Qual é a função do eriocromo T? Olha, tá, ele é um indicador, ele serve para verificar o final da reação, tá? A reação termina para azul, pô, saca? Agora o cara no relatório coloca lá, qual é a função do eriocromo? Indicador. Pô, isso é para tu responder numa prova, não num relatório. Tá? Descreva em poucas palavras como se faz o tratamento para diminuir a dureza da água. Pô, se é numa prova, passa numa resina trocadora de íons, beleza. Pô, mas num relatório, olha, tem uma resina trocadora de íon, vai trocar cálcio e magnésio por H+, por isso que o pH fica mais baixo. Existem outras que trocam com sódio, no nosso caso a gente usou uma que troca com H+. Funciona, tanto funciona que a gente teve uma dureza alta e foi com a dureza reduzida para 0. Pô, perfeito, tá? Entenderam? Sim, professor. Ó, vê bem, eu não sou dono da verdade, tá? Então, você pode não concordar comigo. Se não concorda, me convence agora, porque ainda tem mais relatório para corrigir, tá? Nesse daí, eu ainda fui coração de geleia, né? Nos próximos eu vou ser um pouco mais exigente. Alguém tem algo contra? Alguém discorda? Fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém discorda? Bom, com o relatório 2 eu não posso falar nada porque ainda não corrigi. Então, o relatório 3, 2.3, esse aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre esse? Eu tenho, professor. Eu não entendi o segundo cálculo que o senhor pediu. Aqui? Isso, 4.2. Isso é muito simples. Quem é que está me perguntando? É a Vanessa. Então, Vanessa, vamos fazer assim. Vamos supor que tu fez o 4.1 e tu calculou. Bom, calcular isso aqui é fácil, né? Tudo bem? Tudo bem. Aí tu calculou, deu, por exemplo, 600 miligramas, tá bom? Ok. Aí no 4.2, suponha que tenha sido 6 comprimidos e determine a massa de cada captopril em cada comprimido. Mostra os cálculos. Aí tu escreve lá. Massa total, 600 miligramas. Quantidade de comprimidos, 6. Massa por comprimido, 600 dividido por 6 igual a 100 miligramas por comprimido. Pronto. Ah, sim, agora ficou mais fácil de entender. Na hora eu acabei me confundindo. Não, é muito simples. Então, esse é o relatório mais simples que tem. Então, não tem erro. Só que assim, né? Faz uma pesquisa bibliográfica legal, né? Isso aqui é a área de vocês, né? Tá legal? Tá legal. Bom, e agora? Qual é as Posso dúvidas? fazer, professor? Diga. Eu vou fazer a primeira. Professor, a primeira. Peraí, qual é o relatório? 4.3 ou 4.4 ou 4.5? Seria o relatório 2.2 ou o relatório de ferro, professor? 2.2? Que é o 2.5. Isso aqui? Na verdade,
verdade, é uma dúvida do relatório que também está na atividade 2.5, exercício 1. Então, esse aqui. Isso. Tá bom. Então, ó, é o seguinte, né, André? Você está vendo esse aqui? Esse exercício? Sim. Tá. Eu copiei isso e colei aqui, ó. A minha dúvida, professora, é sobre a foto. Pera. Eu peguei aquele exercício, coloquei para cá. Mudei o volume. Mudei a normalidade do permanganato e mudei o volume de permanganato que eu gastei. Mudei a massa aqui e mudei a massa aqui. Tá legal? Tá legal. Bom, então, vamos discutir a letra A. Tá legal? É claro que, quando tu for fazer isso aqui, tu vai ter que adaptar isso para os valores que a gente colocou, tá? Então, a primeira pergunta que alguém me perguntou de manhã, isso aqui eu tenho que multiplicar por 0,1? Então, o que eu expliquei é o seguinte, quando você tem a normalidade teórica, tá? Ela é um número redondo, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 0,25, meio. Quando você tem número quebrado, é porque já foi multiplicado por um fator. Tá? E esse fator, normalmente, é próximo de 1. Então, multiplicar isso por 0,1 seria como se você estivesse vendo esse fator, isso aqui como sendo um fator. Fator 0,1 não existe. O fator tem que ter próximo de 1. Então, isso aqui, quando a gente não dá normalidade e fator, é porque é a normalidade real. Quando a gente dá só a normalidade, é porque é a normalidade real. Então, eu coloquei aqui, ó, essa normalidade aqui, na verdade, é um permanganato 0,1 normal com um fator 1,102. Quando tu multiplica um pelo outro, dá isso aqui. Alguma dúvida? Não. O ferro, na titulação com o permanganato, ele sai de ferro 2 para ferro 3. Então, a quantidade de elétrons doados é 1 elétron. Por isso, o equivalente grama é massa molar dividido por 1. Então, se eu quiser calcular a quantidade de ferro 2 em gramas por litro de ferro 2, eu preciso, antes de mais nada, né, colocar aqui o volume da amostra, né? Então, repara que eu deixei o volume da amostra em azul, que é para chamar a atenção que isso aqui é o volume da amostra. Eu coloquei o que é do permanganato em violeta. E o que é referente ao ferro, eu deixei em vermelho. Então, repara, quando a gente faz qualquer titulação, sempre eu vou partir dessa relação, né? O número de equivalentes é igual a massa sobre equivalente grama, que é igual a normalidade vezes o volume. Mas repara que eu titulo ferro com permanganato. O que eu quero calcular aqui é a massa de ferro. Então, se eu quero a massa de ferro, o equivalente grama que eu vou calcular é o equivalente grama do ferro. Se eu titulei com permanganato, a normalidade e o volume que eu vou usar é do permanganato. Está claro até aí? Tá sim, professor. Bom, aí o que acontece? Eu pego esses valores e coloco aqui para baixo. Aqui, ó. Massa. Qual é a massa? Eu não sei, é o que eu quero saber. Tá bom? Equivalente.
Olha, o que que eu quero? Eu quero calcular gramas por litro de ferro 2, então o equivalente que eu vou usar é o equivalente grama do ferro 2, que é a massa molar do ferro, né, que o problema fornece, 56, dividido por 1. Então, 56 gramas por equivalente. Então, eu já tenho a massa e já tenho equivalente. A normalidade é referente ao permanganato. Essa aqui, olha. Tá? Então, eu vou colocar a normalidade em roxo, que é referente ao permanganato, 0,1102. Tá? E o volume, 30,5 ml. Então, eu coloquei aqui 30,5 ml. E já transformei isso em litros. E achei aqui 0,305 litros. Alguma dúvida até aí? Até aí, não. Veja que eu estou calculando a massa. Se você usar aquela fórmula que tem no relatório, pode usar? Pode. Só que aquela fórmula não te dá massa, ela vai calcular direto gramas por litro, e aí você vai usar a unidade que está na fórmula. Mas aquilo, eu pelo menos, né, eu uso aquilo, né, quando eu tenho uma fórmula. Numa prova, por exemplo, você não teria aquela fórmula pronta. Então, você tem que aprender a sair pelo princípio de equivalência, tá? Aí eu consigo aqui calcular a massa. Então, a massa de ferro 2 vai ser a normalidade vezes o volume vezes o equivalente. A normalidade e o volume é do permanganato e o equivalente é do ferro. E aí eu consigo calcular esse valor aqui. Ó. Então, a massa vai ser igual 0,11, olha lá, tá? Normalidade 0,1102, volume 0,0305 litros, tá? Porque eu estou falando em gramas, né? Gramas por mol. Eu estou falando em normalidade, que é mols por litro, então eu tenho que trabalhar com isso em litros, tá? Então, vezes 56, que é o equivalente grama do ferro. Eu calculo, dá 0,1882 gramas, e aí eu já escrevo aqui, grama de ferro 2. Quem tem dúvida? Eu tenho, professor. Que é mais ou menos a minha dúvida referente a outra fórmula. Porque, assim, a unidade de medida é normal. O volume cai... Pera. Deixa, até aqui tudo bem? Então, eu não entendo, professor, de onde que sai o grama? Por causa das unidades de medida, entendeu, professor? Porque assim, eu tenho normal... Não é normal, normalidade. Mols por litro. Ai, desculpa. Mols por litro. Volume. Mas, professor, mol por litro não é molaridade? Era equivalente grama. Grama por equivalente. Então, aqui, ó. A massa, aqui, ó. Número de mols, desculpa. Equivalente grama. Número de equivalentes, né? Número de equivalentes dividido por litro. E aqui, gramas por equivalente. Então, ó, repara. Eu corto litro, que aqui litro está embaixo, aqui litro está em cima. Então, eu posso cortar esse com esse. Até aí, alguma dúvida? Não, tudo bem, até aí tudo bem. Aqui você tem gramas por equivalente, quer dizer, gramas para um equivalente. Então, aqui eu estou te dando quantidade de equivalentes. Aqui também.
corto um com o outro. O que sobrou? Gramas. Entendi. Tá? Entendi, professor. Só que eu não quero gramas, eu quero concentração em gramas por litro. O que é grama por litro? Gramas de ferro por litro de amostra. Gramas de ferro por litro de amostra. Ok? Então, eu vou calcular a concentração aqui. Eu vou calcular a concentração como? Gramas de ferro por litro de amostra. E aí eu tenho gramas por litro de ferro 2. Porque se você fizer desse jeito, qual é o problema que eu tenho encontrado ao longo do tempo? Né? O pessoal pega o exercício, ele vê lá, normalidade vezes o volume. E aí ele vê um volume aqui de 100 ml, esse volume aqui está jóia. Pega e coloca esse volume de 100 como se fosse o permanganato, pega isso aqui para dividir, vai calcular gramas por litro, pega isso aqui, transforma em litro, e divide a massa de ferro por isso daqui. Quer dizer, faz uma paçoca danada. Por quê? Porque isso não faz sentido. Então, se você fizer a separação, o que é do ferro, o que é do permanganato, o que é da amostra, você não tem como errar. Dúvidas? Professor, o senhor explicando, assim, colocando as unidades, eu entendi de onde veio o grama. O que eu não entendi foi na outra fórmula, que é volume, normalidade, equivalente dividido pelo volume da amostra. Era a mesma coisa. Se eu cortei ml com ml, da onde que veio o gramas por litro? Eu não sei se eu consegui ser clara na minha pergunta, professor. Não sei se eu fui Sabe clara. por quê? Sabe o que é? É porque lá, na verdade, eu fiz aquilo porque eu quis. É porque eu resolvi o exercício por essa forma. O exercício é meu. Peraí, presta atenção, Leandro. O exercício é meu, eu sou professor, eu faço do jeito que eu quero e acabou. Pronto. Mas eu sei que tem ele veio de algum lugar, eu só queria entender onde é que... Leandra. Espera. Tá bom. Repara aqui. Concentração não é a massa em gramas dividido pelo volume da amostra? Sim. Tá bom. Então, vou pegar aqui, a massa é isso aqui, Então, a concentração é a massa dividido pelo volume. Então, a minha concentração vai ser igual a massa dividido pelo volume. Olha, só tem 10 minutos. Tá legal até aí? Tá bom? Tudo bem. Uhum. Bom, como é que eu calculo a massa? Massa é igual. Massa é igual. Normalidade vezes o volume vezes o equivalente. Tá? A normalidade está em... Espera aí. A normalidade está em número de equivalentes por litro. Equivalentes grama, número de quantidade de equivalente grama, dividido pelo volume em litros. Tá legal? Tá legal, professor. Esse volume aqui está em litros.
Vou colocar isso entre parênteses para não dar confusão. Esse volume está em litros. Isso aqui é equivalente a grama. Grama por equivalente. Ok? Tudo bem? Tudo bem, professor. Bom, se eu pegar isso aí e dividir pelo volume da amostra em litros, eu tenho a concentração. Então, o volume aqui, aquele volume lá de cima, eu vou chamar esse volume aqui de volume da amostra, tá? E vou chamar esse volume aqui de V1, que é o volume que eu gasto na bureta, tá legal? Tá legal, professor. Então o meu volume da amostra vai sair em litros. Tá legal? Tá bom. Então, se eu quiser, isso aqui é o volume da amostra. Ok? Se eu quero concentração, a concentração vai ser igual. Essa encrenca aqui, ó, vezes 1, que eu vou dividir pelo volume da amostra, né? E aqui dividido pelo volume da amostra em litros. Litros de amostra. Até aí, algum problema? Eu não entendi por que o senhor multiplicou por 1. Não Então, dividir, professor? eu tiro 1. Divide só pelo volume da amostra. Grama por litro. Então, vou colocar litro de amostra. Grama por litro. Alguma dúvida, Leandra? Eu só não entendi, eu ainda não entendi o que eu estou explicando aí. Não entendi o que você falou. Eu não entendi, professor, por que o senhor está multiplicando aí? Não seria dividir pelo volume da amostra? Não está embaixo? Eu não estou dividindo. Tá. Entendi, professor. Aqui, ó. Eu vou fazer assim, eu vou te deixar feliz. Eu vou trazer esse litro mais para cá. Pronto. Tá legal? Tá legal, entendi. Tá bom? Bom, esse litro aqui, ó, equivalente gramas por litro. Aqui é litro, né, de V1, tá legal? Mas eu peguei isso na bureta. Então, eu quero trabalhar com isso aqui em mililitro. Como é que eu faço para trabalhar com isso em mililitro? É só passar para ml. E como? Se eu tinha litro, né, eu tinha esse volume em litro, como é que eu passo isso para mililitro? Multiplica por 1000. Tá bom, então vou multiplicar por 1000. Agora eu quero passar esse volume aqui para mililitros também. O que eu faço?
Mesma coisa. Então, eu multiplico por 1000 aqui. Tá bom? Tá bom. Bom, agora, mililitro, eu corto com mililitro. Não, isso aqui eu não vou nem cortar, tá? Bom, até posso, porque para tu achar, aqui, ó, mililitros vai embora, tá legal? Equivalente grama tá aqui, equivalente grama tá aqui, tá legal? Tem 1000 em cima, 1000 embaixo, então eu corto 1000 aqui, corto 1000 aqui. Tá? Faltou cortar o equivalente ali do lado da normalidade, professor. Não, eu cortei aqui, acho que ele... Não foi. Eu cortei, é que o corte ficou em cima do E. Ah, tá, entendi, professor, entendi. Eu vou colocar isso aqui em vermelho, por exemplo. Vou colocar não, mas deu para entender, professor, deu para entender. Tá? Então, agora vamos tirar o que sobrou. Tá? Então, a concentração vai ser igual normalidade vezes V1 em mililitro, porque eu já fiz a conversão, vezes o equivalente grama, o 1000 já não existe mais, tá? Aqui, dividido por volume da amostra, em mililitro, porque eu já transformei isso em mililitro. Ok? Aqui é o volume da amostra, né? Ok? Ok, professor, agora deu para entender. Então, agora repara, qual é a unidade que sobrou? Isso aqui dançou com esse, isso aqui dançou com esse, o que sobrou aqui? Grama por litro. Grama por litro. Nossa, professor, muito obrigada, caramba, muito obrigada. Entendi. Entendeu? Uhum. É isso. Então, o que acontece? Como você... É claro que você poderia usar tudo em litros, mas você está usando a bureta em mililitros, você está usando a titulação em mililitros, o que você faz? O gaiato, babaca, que nem eu, simplifica tudo e te deixa a coisa pronta. E aí eu chego e falo assim, ó, isso aqui, se você fizer desse jeito, o teu resultado vai dar gramas por litro de ferro 2. Só que eu já digeri tudo para ti, né? Entendeu? Então, mas isso é assim mesmo, né? É sinal que isso te chamou a atenção, te interessou, tu foi atrás, quem vai atrás aprende, pô. Simples assim. Eu fiz pela fórmula os exercícios, professor, não tem problema, né?
Eu fiz por essa Como? fórmula. Os exercícios, eu fiz por essa fórmula. Não tem problema. O mais importante é você entender aí, né? Porque vamos supor que fique para exame. Não vai acontecer, mas vamos supor que exame. Eu vou te dar um exercício para fazer, por exemplo, se a gente tivesse presencial. Tu ia receber para fazer, onde só a única informação que você ia ter é número de equivalente a normalidade vezes volume, massa sobre equivalente grama. Pronto. Eu ia ter que se virar, né? Sim. Entendeu? Aham. O professor, tem uma outra fórmula que eu não entendi. Quando eu estava revendo uma aula do senhor, é uma que o senhor fala que equivalente é igual a massa dividido por equivalente, que é igual a normalidade vezes o volume. A primeira parte, eu não entendo, professor. Se eu quero saber o equivalente, como é que eu faço igual a massa dividido por equivalente? Não é equivalente é equivalente? Mas, dá para entender minha pergunta, professor? Entendi a tua pergunta. Você entendeu mesmo? Entendi. E eu estou pensando num jeito de te responder. Ó, vamos para cá. Até aqui algum problema? Para mim, não. Alguém tem algum problema aí? Alguém deixou algum recado que está com problema, alguma coisa assim? Não, prof. Então, ó, eu vou dividir a tela, tá? Vamos voltar para cá. Prof, Até aqui tudo bem. prof. Tudo bem, professor. Diga. Depois você pode explicar como que faz a C, que é aquela que Faço. está relacionada à pureza do... Sim, vou chegar lá. Espero, né? Até aí tudo bem? Tá, Tudo Leandro? bem, professor, tudo bem. Ó, o teu problema é esse aqui, ó. Número de equivalentes Caramba. Então, o número de equivalentes é quantidade equivalentes quantidades de equivalente grama. E equivalente grama. Esse é o teu problema. Tu não sabe a diferença desse para esse. É isso mesmo, professor. Eu sei. Bom, negócio seguinte. Posso dar uma viajada contigo? Pode, professor, mas se for atrasar muito a aula, e o senhor quiser... Não, isso não é atraso. Isso aí é conceito que vai ajudar todo mundo. Não, para mim tá ótimo, professor. Eu quero... Eu vou gastar 5 minutos para isso, no máximo. Uma dúzia de bananas. Vamos pensar em bananas, tá? Uma dúzia. Quantas bananas tem? 12. 12. Deixa eu até escrever aqui 12, senão isso vai dar confusão. Pessoal, presta atenção, gente, porque isso aí é uma dúvida que todo mundo tem. Isso não é uma dúvida da Leandra, é uma dúvida de todo mundo, tá? E é muito difícil de explicar isso. Uma dezena, quantas bananas tem? 10. 10. Tá legal. E se eu pegar
60 bananas. Quantas dúzias eu tenho? 5. 5. Tá bom. E se eu pegar 60 bananas, quantas dezenas eu tenho? 6. 6. Até aí alguma dúvida? Não. Como é que você calculou o número de dúzias? De 12 em 12, né, professor? O número de dúzias você pegou 60 e dividiu por 12. Tudo bem? Ok. Ok? Tu fez isso de cabeça, mas foi isso que tu fez. Aqui, como é que tu calculou isso? Número de dezenas. 10 em 10, professor. Ou seja, 60 dividido por 10. Algum problema? Não, professor, tudo bem. Tudo bem? Qual é a diferença de número de dúzias para uma dúzia? A forma que você está expressando, né, o resultado. Eu não sei falar, professor, a Tu não diferença. sabe explicar, mas tu sabe qual é a diferença de 5 dúzias, quantidade de dúzias, e quanto vale uma dúzia. Sim. Se tu pegar a quantidade de dúzias e multiplicar pelo valor da dúzia, chega na quantidade, não chega? Sim. Só que aqui não é dúzia, é dezena. Então, vai te dar uma quantidade de dezenas diferente, mas a quantidade de bananas é a mesma. Tá legal? Tá legal. Tu sabe fazer isso? Por que tu não sabe fazer isso? É a mesma coisa, então, professor? Tu calcula o número de equivalentes. Quantos equivalentes gramas tu tem? 60. Não, número de equivalentes, tá? Quantas bananas tu tem? 60. Quanto tu pesou? Massa. Tu dividiu aqui por quê? Por 12. Por quê? Porque era dúzia. Tu dividiu por 10 aqui, por quê? Porque era dezena. E tu divide por equivalente por aqui, por quê? Porque cada um tem seu equivalente. O equivalente do grama do ferro é 56, do sulfato de ferro é 280. Qual é a diferença disso para isso? Nenhuma. Nossa, professor, ao mesmo tempo que parece fácil, parece que eu não entendi, sei lá, que esquisito. É porque a única diferença que tem é que dúzia, tu está acostumado, tu vai na feira, tu compra dúzia. Dezena, tu está acostumado, tu vai na feira, tu compra dezena. Aqui não. Professor. Eu acho que não entendi, professor. Ó, vamos pensar assim. Professor. Fala. Seria, no caso assim, o M aqui, por exemplo, seria só o ferro sozinho. E esse E seria o ferro reagido, depois dele ter reagido com outro... Peraí, calma. Vamos deixar isso para daqui a pouco. Agora eu só quero que vocês entendam isso aqui. Vamos pensar assim, para ficar mais claro para você. Vamos supor que as crianças pesassem a mesma coisa. Então, quanto é que pesa um menino? Vai, Leandra, chuta o número. Um menino? É. 30 quilos. 30. Tá legal. Quanto pesa um rapaz? 65.
65 quilos. Vamos imaginar que todos os meninos pesassem 30 quilos e todos os rapazes pesassem 65. Tá legal? Tá. Quantos meninos eu tenho em 300 quilos? 10. Eu pego a massa, 300, e divido por quanto pesa cada menino, 30. Quantos rapazes eu tenho de 65 quilos? Pego 300 e divido por 65. Quantos equivalentes gramas eu tenho? Quando o equivalente grama pesa 56, eu pego a massa e divido por 56. Quantos equivalentes eu tenho quando o equivalente pesa 300? Eu pego a massa e divido por 300. Qual é a diferença? Entendi, professora, entendi sim. A unidade de medida, professor, da quantidade de equivalente gramas para equivalente grama é a mesma? Eu expresso em grama por equivalente? Repara, aqui, ó. Número de mols numa determinada massa, se eu dividir por quanto vale um mol, eu tenho o número de mols. Quer dizer, número de mol é uma coisa, só que assim, aqui é a quantidade equivalente, aqui é a quantidade de mols. Ó, 40 gramas por mol, quer dizer, um mol pesa 40 gramas. Se eu tiver 80 gramas, o que eu faço? 80 dividido por 40. Eu tenho o número de mols. Entendi, professor. Isso aqui é quantidade. Quantos mols eu tenho? Aqui é o valor, quantos equivalentes eu tenho. Aqui é o valor do equivalente, que é característico de cada átomo, de cada composto. Aqui é quantos que eu tenho, que vai depender de quanto eu pesei. Ah, entendi, professor, entendi. Como isso aqui é E e isso aqui também é E, é normal você confundir, porque você não está acostumado com isso. Entendi, professor. Entendi, tá? sim. Uhum. Então, porque isso aí é a pior coisa para entender, porque assim, não é uma coisa que você não compra banana em mols, você não compra bananas em equivalente. Não entendi. Oh, professor, entendi sim, de verdade, eu entendi. O senhor pode disponibilizar no portal esse resumo, professor? Porque eu vou conseguir, eu não vou esquecer nunca mais das bananas e dos meninos. Não, porque assim, eu tenho muito medo de fazer isso, porque isso aqui que eu expliquei para ti aqui faz sentido para vocês. Mas para quem não assistiu aula, ele vai ficar vendido nisso aqui. Ah, então eu só tirei foto, então, professor. Então, aí a gente faz assim, ó, tu pega isso aqui, ó, daqui a pouco eu volto aqui, aí isso aqui a gente espreme mais um pouco, tu bate foto. O resto eu disponibilizo, isso aqui não. Agora, primeiro deixa eu voltar aqui, ó. Concentração de ferro 2 em gramas por litro de sulfato de ferro 2. Repara, a mesma coisa, a massa é normalidade vezes o volume vezes equivalente. Normalidade do permanganato, volume do permanganato, equivalente grama agora do sulfato de ferro. Então, quantos equivalentes gramas eu tenho se eu pesar 100 gramas de um cara que pesa 56 gramas? Eu divido por 56. Só que esse não pesa 56, esse pesa 278, então eu divido por 278. E aqui eu tenho a massa em gramas de Fe, né, porque eu usei equivalente grama do Fe só 4, né? Então eu tenho gramas de Fe, SO4, ponto 7 H2O, porque eu usei o equivalente grama desse cara. Tá? Se eu dividir isso pelo volume da amostra, eu tenho que gramas de sulfato de ferro heptahidratado por litro de amostra, ou seja, gramas por litro. Aí está certo, exatamente igual ao outro. A única diferença é que no outro eu usei equivalente grama do ferro e aqui eu usei equivalente grama do sulfato de ferro, 0,7 H2O. Está claro até aí?
Sim, professor, para mim tá. Alguém tem alguma dúvida até aí? Não, prof. Ricardo, foi você que me pediu o C, não foi? Não, professor, acho que foi o Guilherme que pediu. Fui eu. Foi tu? Então, aqui, ó. Ó, qual é a massa de ferro 2 presente? Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou fazendo desse jeito, mas você não precisa fazer desse jeito. Tem um monte de jeito diferente de fazer, tá? Eu gosto de fazer assim porque para mim fica claro, mas você pode encontrar uma outra alternativa. Ele quer saber a massa de ferro 2 em 3,6 gramas desse cara. Só que esse cara não é puro, ele tem 88% de pureza. Isso faz sentido para ti, Guilherme? É o Guilherme, né? Isso. Faz sentido para ti? Faz. De verdade? Sim, sim. Ó, vamos supor que você tem que preparar uma solução de 10 gramas por litro de glicose. Tá legal? Tá legal. Tu está acostumado a usar glicose pura. Então, tu pega lá, tu pesa 10 gramas e dissolve para 1 litro. Sempre tu faz desse jeito. Tá legal? Num belo dia, quando tu vai fazer a tua solução, a tua matéria-prima acabou. Tu vai comprar matéria-prima, o cara fala para ti, olha, glicose pura acabou. Pô, mas caraca, eu preciso. Olha, não tem. Mas, pô, eu preciso de qualquer jeito. Olha, tem uma glicose aqui que ela é muito boa, só que ela está com água. É água destilada, é água pura, mas ela está com água. É 50% de glicose e 50% de água, em peso. Aí o que você faz? Me dá essa mesmo. Eu vou pesar, em vez de eu pesar 10 gramas, eu peso 20. Vai ter os 10 gramas de glicose do mesmo jeito. Deu para tu entender? Sim, agora entendi. É exatamente isso. Então, a maneira mais fácil para tu não errar é assim, o que é 88% de pureza? Cada 100 gramas daquele troço, 88 gramas é esse cara. O resto é tranqueira, que não me interessa nem saber o que é, mas é tranqueira. Tá legal? Sim. Eu tenho 3,6 gramas desse cara com tranqueira. Sem tranqueira. Quanto é que é? Então, quer dizer que eu posso... Ele vai ter... Exatamente, com certeza. Ele é 88% puro. Era nisso que eu não estava fazendo raciocínio direito. Mas agora tu entendeu? Sim, eu entendi. Então, olha só. A massa vai ser o quê? 88 vezes 3,6 dividido por 100. 88 vezes 3,6, aqui eu falei, multipliquei por 100, dividido por 100, né? Dividido por 100. Tá legal? Que é essa conta aqui, né? 88 vezes 3,6 dividido por 100. Tá legal? Então, repara, quando tu pega 3,6 gramas desse cara aqui, de sulfato de ferro, tu tá pegando 3,168. O resto é tranqueira. Tá bom até aí? Sim. Então, esse cara, o sulfato de ferro heptahidratado puro, pesa 278 gramas. Como é que eu sei isso? Ora, eu faço a massa molar do cara. Aqui, tá? A massa molar do cara. Ferro é 56, o oxigênio é 16, enxofre é 12, hidrogênio é 1, e eu calculo, Fe é só 4, depois calculo 7 de água, somo tudo, dá 278, tá? Tá legal? Beleza. Então, cada 278 gramas desse cara, eu só tenho 56 gramas de ferro. O resto é enxofre, oxigênio, hidrogênio. Tá legal até aí? Sim. Então, se eu pegar 368 desse cara, quanto que eu vou ter só de ferro? Aí eu pego isso, eu multiplico por 56, divido por 278, vai dar 0,6381 gramas de ferro. Pronto, matou.
Agora eu entendi, professor. Ficou claro? Sim, sim. Letra B. Volume de solução necessária para se obter uma dosagem de 45 miligramas de ferro 2. Cara, a gente calculou aqui, né? Deu 9,34 gramas de sulfato de ferro heptaidratado. Espera aí. Aqui tá errado, né? Porque eu peguei a concentração desse cara aqui. Eu tinha que pegar a do ferro 2, né? A concentração do ferro 2 aqui, ó. Tá? 1,882 gramas por litro de ferro 2. Então, aqui, ó. 1,882 gramas por litro de ferro 2. Tá legal? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, aqui, se eu quiser transformar isso para miligrama, eu pego isso e multiplico por 1.882 miligramas por litro de ferro 2. Tá legal? Tá legal? Certo, professor. Tá Sim, legal. prof. Tá? Se eu quiser transformar isso em esse litro em mililitro, o que eu faço? Multiplico aqui embaixo por 1.000, ou seja, divido tudo por 1.000. Tá legal? Ok. E aí você vai ver que grama por litro e miligrama por ml é a mesma coisa, porque eu dividi os dois por 1.000. Então vai dar a mesma coisa. Isso e isso é a mesma coisa, tá legal? Então, se eu tenho aqui 1,882 miligramas de ferro 2, em cada 1 mililitro, se eu pegar 45 miligramas, qual é o volume que eu vou ter? 45 dividido por 1,882. Isso aqui vai dar Professor, a concentração de ferro é referente de qual conta? Depende do que ele está pedindo. O que ele está pedindo aqui? Ele 45 miligramas de ferro 2. Então, tu tem que encontrar a concentração em gramas por litro de ferro 2. Se ele quisesse uma dosagem de 45 miligramas de FeSO4.7H2O, tu ia pegar essa daqui, de 9,34, 7,4, que isso aqui é FeSO4.7H2O. Então, depende do que o cara quer, pô. entendi. Entendeu? Isso aqui é um cálculo que vocês têm que saber fazer, porque isso daqui é comum acontecer numa farmácia, né? Você precisa fazer um medicamento, uma injeção que tenha tantos miligramas de ferro. Como é que tu faz a conta? Por aí, cara. Agora, repara uma coisa. Se você quiser trabalhar com grama por litro, tu também pode. Ó, pega essa massa em miligrama, transforma em grama.
45 miligramas é 0,045 miligramas. Quando você faz isso aqui, ó, quando você faz isso aí, o que você vai ter? É exatamente a mesma conta lá de cima. Zero vírgula 0,0239 litros. Ou seja, 23,9 mililitros. Dúvidas? Professor, eu ia fazer uma última pergunta referente a outra atividade, mas eu posso perguntar? Pode? Essa aqui? Então, professor, nessa atividade do Captopril, a minha única dúvida... Na Captopril, peraí. Não, é esse mesmo, professor, é esse exercício 2. Tá, aqui. A minha única dúvida, como o senhor não está dando branco, então eu não preciso descontar o branco, né? Não precisa. Ah, tá, eu só faço direto e desconsidero o branco. Porque quando eu não te dou o branco, significa que o branco é 0. Ah, então tá bom, professor, era só isso. Tá? Dúvidas? Pessoal, mais alguma dúvida? Não, prof. Então, vamos aqui, ó. Não, não é aqui. É aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Bate uma foto daqui, Leandra. Ou quem quiser, né? Que isso eu vou apagar. Para quem não assistiu essa aula, isso aqui, se eu deixar, vai ser uma confusão do caramba. Então, você deixa isso aí, né? E aí, se alguém perguntar, tu mostra, tu explica, tá? Aqui, ó. Primeiro bate uma foto disso aqui, depois a gente fala sobre as bananas. Espera aí. Aqui tá, já tirei. Pronto, bate a foto disso. Pronto, professor. Pronto. Agora, a história da banana. Às vezes, quando a gente traz para o nosso cotidiano, né? Aí, bate a foto aí. Há 10 minutos. Foi. Pronto. Aí fica num contexto, né? Mas para quem não assistiu a aula, isso fica totalmente fora de contexto, aí em vez de ajudar, a gente atrapalha. Agora, isso aqui eu posso disponibilizar para vocês. Demorou, professor, vai ajudar muito. Tá. Então é o seguinte, gente, eu vou... Agora, a sugestão é a seguinte, eu não sei o que vocês querem, a gente tem menos que 10 minutos de aula. A minha sugestão é dúvidas.
Professor, assim, o exercício da pureza, eu entendi a forma que o senhor explicou, mas eu cheguei a princípio no mesmo resultado resolvendo de um outro jeito, mas depois eu fiquei completamente confusa. Pera. Como é que você resolveu? Eu primeiro fiz assim, 278, como tem pouco tempo, eu só Pera, calma. 278. 278. Peraí, deixa eu voltar lá, que aí a gente compara com esse daqui. Não, esse aqui. Isso. Tá, então deixa eu colocar ele aqui, depois a gente apaga. Só para a gente poder comparar. Tu fez 278. Aí eu fiz, né? 278 está para 56. 56, tá. Que é a afirmativa verdadeira. Aí embaixo dos 278 eu coloquei 4,5 está para X. 4,5 está para X. Isso. Aí deu 0,1. Calma. Aí depois que tu fez? Aí o resultado que deu, eu fiz assim, o resultado que deu, eu Quanto fiz deu? Deu 0,91 isso, professor. 0,91, tá. Gramas, né? Tá. Aí eu fiz 0,91 a princípio. 0,91 está para 100%, assim como 94. 100%. 94, aí lá embaixo do 100, né? Embaixo do 100%, 94. Aí eu fiz. Embaixo do 100. Embaixo do 100 é 94. 94. E aí embaixo do 0,91 x', ou y. Tá, y, tá. Então, só que tu tá falando já com os resultados do problema, né? Desculpa, professor. Não, tudo bem. Isso aqui é Fe, isso aqui é gramas de Fe, SO4, 0,7 H2O. Puro. Aqui é gramas de ferro 2 puro. Só tem 6 minutos, então não sei se vai cortar no meio do caminho, tá? Então, o teu X, aqui tu colocou 4,5. 4,5 era a massa desse cara impuro. Então, aqui tu vai ter gramas de FeSO4 impuro, certo? Certo. Impuro. E aí, aqui tu vai ter a massa do ferro 2 impuro. Só que, proporcionalmente, a porcentagem de pureza é a mesma. Então, aqui tu tem 91 dele puro para 100 dele impuro. E aí tu colocou aqui, né, 94, que é ele puro. Porque cada 100 dele impuro tem 94 dele puro. O que tu vai achar aqui? Aqui tu tem 0,91, é a massa de ferro impuro. E o que você fez? Cada 100 dele impuro tem 91 dele. Você tem. Chega no mesmo resultado. Não, aqui eu tentei falar de outro jeito, mas eu estou tentando te explicar de outra forma. Aqui o que você está fazendo? Você calculou a massa de ferro com impureza aqui, tá? Então, o que você fez, a relação que você fez? Ele com impureza é 0,91. Se ele tiver sem impureza, quanto é que é? Vai dar certo. É isso, eu fiz isso, professor. Só que aqui, para eu explicar desse jeito, é um inferno.
Tanto é que depois, professor, eu me confundi, e aí eu falei, eu acho que isso aí está errado. Pois é porque, assim, matematicamente está certo, eu não posso dizer que está errado, mas para explicar conceitualmente é muito complicado, porque aqui o que você fez? Você primeiro corrigiu o ferro para depois corrigir isso aqui. Quer ver um negócio? Ó, 56 dividido por 278. Isso aqui vezes 100, tá? Vezes 100. Tomara que dê tempo. Isso aqui vai dar 56. 20,14. Quanto? 20,14. 20,14%. Quer dizer, desse cara aqui, 20,14% é ferro. Tá legal? Tá legal. Se tu quiser, como ele está impuro, ele puro vai ser igual 20,14% vezes a pureza. Quanto que é a pureza? 94? 94. Então, quanto é que dá essa conta? 18,93. 18,93%. Tá? Agora, essa conta para mim, 4,5 vezes 0,1893. Quanto é que dá? $0,85. Que foi o que tu achou aqui? Sim. Pois é. Se tu calcular a porcentagem de ferro que tem aqui, com esse valor aqui, tu sempre vai saber quanto tem de ferro nesse cara. Então, você tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Essa aqui é só um jeito que eu acho mais fácil de explicar. Ficou bem mais fácil de entender, professor, desse jeito que o senhor fez primeiro. Então, bate uma foto disso aqui, se tu quiser, porque eu vou apagar isso. E a gente está faltando só 1 minuto para acabar a aula, então não vai dar tempo de muita coisa. Assim que eu fizer isso aqui, eu já vou pegar essa aula aqui, eu vou colocar como resumo da aula do dia 11/11, né, que está com a data errada aqui, e vou colocar lá no material didático. Já bati, professor. Tá, então eu vou apagar isso aqui. Você entendeu? Entendi, professor, entendi sim. Então é isso. Então, eu estou com a minha consciência tranquila de que eu precisava explicar para vocês, eu já expliquei. Vai acabar o tempo. Então, semana que vem, provavelmente eu vou abrir uma aula nesse horário, ou não sei, mas eu, de qualquer jeito, vou estar de plantão no WhatsApp, tá? Então, eu vou estar aqui corrigindo prova, tá? Mas, assim, se tiver alguma coisa que queira perguntar, pode perguntar, mesmo que seja pelo WhatsApp. Tá legal? Tá legal, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou parar de dividir aqui, porque vai acabar a aula já já. Tá legal? Professor, muito obrigado e boa noite. Boa noite, gente. Eu que agradeço. Vou sentir saudades, professor, das suas aulas. Eu também. Então, quando mais para frente, vocês não vão mais me ver